Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fernando Melo Guimarães, auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Augusto Canha, procurador Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta a 23ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Submeto a ata número 22, de 24 de junho de 2015, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fernando Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente, só para comunicar o sobrestamento em dois protocolados, 576988-2014, junto à diretoria de contas estaduais, a pensão oriunda de morte e o processo de admissão ainda não foi julgado. E também uma revisão de proventos de aposentadoria, cujo processo principal de inativação ainda está em trâmite no 576511-2014, junto à diretoria de controles de dados pessoal. Está anotado, auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, para anunciar devolução de prestação de contas municipal, processo 228015-2008, da pauta de Vossa Excelência, assim como também da pauta de Vossa Excelência, da prestação de contas de transferência 327330 de 2013. Devidamente anotado. Também estou comunicando sobrestamentos na DCE 666-76213, na DICAP 576-22814. Palavra está livre. Para o relato da pauta, Sua Excelência, conselheiro Fernando Augusto Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes desta segunda Câmara, inicia a pauta por tomada de conta extraordinária 752-432-2012, município de Maringuá. É uma tomada de conta extraordinária oriunda de relatório de auditoria realizada em novembro de 2012, com o objetivo de verificar a correta aplicação dos recursos públicos repassados pelo município de Maringá para entidades sem fins lucrativos, tendo como objeto a viabilização do Tecnoparque e do funcionamento da CODEM. Esse processo, senhor presidente, após a instalação tomada de conta extraordinária, restaram dois achados para ser objeto dessa tomada de contas. Quatro achados. Teve o contraditório, depois do contraditório, a diretoria da transferência informou que necessitariam de mais documentos, que foi objeto de manifestação pelo município de Maringá e também do seu Wilson de Matos Silva e Silva Magalhães Barros, que complementaram a instrução, tanto que na conclusão a diretoria da transferência e o Ministério Público manifestaram-se pela regularidade das contas ora examinadas, e esta é a proposta de voto, senhor presidente, pela regularidade. Está em discussão? Aprovado. Tem o protocolo 265.810/2012, Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Jataizinho. Esse processo, senhor presidente, foram apurados pela diretoria da transferência do Ministério Público algumas inconsistências, todos os contraditórios foram exercidos. Em sua conclusão, a diretoria da transferência e o Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas e ressarcimentos de valores. Basicamente, senhor presidente, nós temos aqui ressalva em função de inconsistência de dados do SINAM e os valores apresentados, mas que não comprometeram a regularidade das contas, merecendo a ressalva, que essa também já é a proposta do relator. Temos aqui como ressarcimento, depois de toda a instrução, o valor de R$ 6.600 relativo a pagamentos de serviços de contábeis, em desacordo com a resolução 03/2006. Este relator sobre ter uma posição favorável à inclusão dos serviços de contabilidade, desde que previsto no plano de aplicação, que não é o caso dessa transferência. Não foi previsto esse serviço no plano de aplicação, objeto da transferência voluntária. Razão pela qual entendo irregular com o ressarcimento por parte da senhora Maria Elizabeth Anselmo dos Santos, em multa ao senhor Wilson Fernandes, com base 87.3b da Lei Complementar 113,
2005, em função das divergências do SIM-AM e dos dados dos repasses à entidade. Este é o breve relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Tem um processo do Lote City, 460.540/2012, Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, 667.528/2012, município de Campo Mourão, 673.552/2012, município de Ponta Grossa, 685.682/2012, 685.712/2012, esses dois últimos oriundos da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, 735.140/2012, município de Cascavel, 744/2012, 744.913, 760.706/2012, esses três oriundos da Secretaria do Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, 854.492/2012, município de Pato Branco, 861.057/2012, município de Floraí, 748.77/2013, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, 868.75/2013, município de Cambé, 893.35/2013, município de Rebouça, 949.08/2013, município de Jundiaí do Sul, 104.365/2013, município de Marialva, 107.046/2013, Secretaria de Estado da Educação, 108.085/2013, 115.600/2013, oriundos, esses dois do município de Umuarama, 121.901/2013, município de Cornélio Procópio, 122.378/2013, município de Quitandinha, 123.475/2013, Secretaria de Estado da Educação, 131.575/2013, município de Cascavel, 143.476/2013, município de Pitanga, 148.109/2013, município de Itambaracá, 172.697/2013, município de Cascavel, 174.789/2013, município de Maringá, 176.021/2013, município de São José dos Pinhais, 221.485/2013, município de Paysandu, 407.945/2013, município de Campo Mourão, 772.600/2013, 892.800/2013, 158.230/2014, 158.272/2014, 158.914/2014, 158.930/2014, 376.601/2014, 381.125/2014, esses últimos oriundos da Fundação Araucária, 860.872/2014, município de Laranjeiras do Sul, 992.40/2015, 992.83/2015, esses dois da Fundação Estadual de Saúde do Paraná, e 117.120/2015, município de Maringá, todos esses por regularidade com recomendações, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Tenho o 119/2014-2013, também prestação de contas e transferência, oriundo da Secretaria de Estado da Educação, repasse feito à Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Curitiba para oferta de educação básica na modalidade de educação especial. Diretoria da transferência, Ministério Público, manifesto pela regularidade com ressalva. Basicamente, senhor presidente, também é a proposta de vosso relator, em função de divergência de saldo de R$ 3.542, mas tem esse excedente foi aplicado com recursos próprios da entidade, existência de saldo bancário também foi regularizado, a ausência de extratos bancários também foi sanada, e os comprovantes de saldo juntados, os problemas de relatórios circunstanciados merecem a ressalva, e essa é a proposta, senhor presidente. Em discussão pela aprovação. Com as ressalvas, senhor presidente. Com ressalva. Tenho atos de inativação, 686.315/2013, interessado a Elza Maria Arandu Santos, tanto a Diretoria de Controle de Pessoal como o Ministério Público manifesto pela legalidade de registro. Essa também, senhor presidente, é a proposta
pela legalidade e registro, e trago só em exceção da Câmara, em função das recomendações ministeriais que já foram atendidas com a nova lei, cobrando as contribuições dos inativos. Aprovado. 879, 162, 2013, Instituto de Previdência de Servidores do Município de Curitiba, interessada a Vera Lúcia Gomes Luiz Peier, Diretoria de Controle de Atos Pessoais do Ministério Público, manifesto pela legalidade e registro, e essa também, senhor presidente, da legalidade e registro. A única questão que ficou pendente, por isso que também trago a discussão, é a existência de de um acréscimo de 50% por atividade de educação e reabilitação excepcionais, que era objeto de lei, que já houve a revogação, mas a lei ressalvou aquelas pessoas que já exerciam e recebiam essas gratificações, que é o caso da interessada. Legalidade e registro, senhor presidente. Legalidade. 145, 260, 2014, Instituto de Previdência Municipal de Cascavel, interessado Alisson Ramos da Silva, proposta de voto, acompanha os pareceres da Diretoria de Controle de Ato Pessoal do Ministério Público pela legalidade e registro, com recomendações em relação a futuros atos de ativação com a menção expressa do valor dos programas. Legalidade. 866, 447, 2014, Foz Previdência e Foz do Iguaçu, interessado Darley dos Santos, Diretoria de Controle de Ato Pessoal do Ministério Público, manifesto pela legalidade e registro, essa também é a proposta, senhor presidente, pela legalidade e registro, com recomendação ao município e ao órgão previdenciário para que não mais imitam atos com eficácia em momento futuro, seja diferido, tendo que no período poderá ocorrer alguma modificação, seja por falecimento, seja por revisão, etc. Legalidade. Tem o ato de pensão 135, 175, 2014, Paraná Previdência. O propósito de voto acompanha os pareceres, que é pela legalidade e registro, senhor presidente. Legalidade. Tem a certidão liberatória, município de Guaporema, 389.815, 2015. Esse processo de legalidade não é tanto a certidão liberatória, já que o município já tem a certidão liberatória. É o único meio disponível para que o interessado possibilite a retificação de índice, principalmente no caso que seria algum gasto de pessoal. Então, com a recomendação de encaminhamento à presidência para estabelecimento de um procedimento específico para a retificação de recálculos, proposta de voto é pelo deferimento do pedido de recálculo dos gastos pessoal, conforme parecer a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público. Deferimento. Tem o processo de servidor do Tribunal 364-232-2015, interessado Leandro Menezes Rodrigues, é um requerimento de averbação de tempo por serviço de 11 anos, 11 meses e 29 dias, prestados a Forças Armadas e Administração Pública Federal para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Esta é a proposta de voto, conforme pareceres da Diretoria Jurídica, Ministério Público e informações da Diretoria de Gestão de Pessoas. Legalidade. Tem o relatório de inspeção, senhor presidente, do município de Céu Azul, 610, 452, 2010. É um relatório de inspeção realizado no município em razão de não atendimento integrante do plano anual de fiscalização, e após a inspeção ficou apontado o não atendimento de prazos fixados na instrução normativa para remessa do SINAM e contratação para empresas realizar atividades corriqueiras da administração, no caso atividades meios. Tiveram várias questões que foram tratadas no relatório. Por amor à brevidade, relatei os dois pontos que ficaram pendentes, de regularização no juízo, tanto do relator como parcialmente dos pareceres. A divergência do voto dos pareceres entendo, senhor presidente, que com relação eu estou tentando resumir, então vou, porque tem aplicação de multas também, né? Então, em relação ao não atendimento dos prazos para encaminhamento de informações junto ao SIM, a EM, que não ficou afastada após o contraditório, e a aplicação de multa prevista no artigo 87.3b da Lei Complementar 113. Com relação
a contratação de serviços de encargo em comissão de serviços jurídicos, ficou comprovado que o cargo em comissão exercido era de procurador-geral e não de procurador do município. Os demais cargos foram supridos com concurso público. A contratação de assessoria jurídica especializada pela empresa DBVia, no juízo desse relator, atendeu o prejuízo 06, já que ela foi através de processo regular de contratação, com objetivo determinado, prazo fixo e com a motivação adequada. Com relação à contratação de serviços de assessoria contábil, entendo que a defesa não logrou êxito em apresentar, já que a incapacidade, né, do servidor supostamente não justificaria uma atuação complementar. Aí não há nenhum atendimento a qualquer dos requisitos previstos no artigo, no prejulgado 06. Por isso que entendo possível a aplicação de multa prevista no 87, inciso 3, a linha F da Lei Complementar 113. Esta é o breve resumo, senhor presidente, com a proposta de voto. Está em discussão. Aprovado. Tem a prestação de contas anual, Câmara Municipal de Enéas Marques, 247.232/2014, Diretoria de Contas Municipais, Ministério Público manifesta pela regularidade com ressalva, senhor presidente. A proposta de voto acompanha os motivos dos pareceres, mas exclui a ressalva, é pela regularidade, porque a única ressalva seria em relação a funções de contabilidade realizadas de forma contrária ao prejulgado 06. Aqui nós temos uma questão de se entendeu a Diretoria de Contas Municipais que haveria a violação ao princípio de segregação de funções em função do exercício de tesoureira e contador. Mas ficou demonstrado que a simples alimentação dos dados não é função de tesouraria, porque não há ofensa ao princípio da segregação de funções, por isso que entendo plenamente regularizado, sem ressalva. Está em discussão. Aprovado. 257.564/2014, Câmara Municipal de São João do Triunfo, exercício 2013, interessado Sérgio Luiz Kotesky Alila, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, manifesto pela irregularidade das contas. Esse relator tem discordância parcial em relação às conclusões. Primeiro item é a extrapolação do teto da Câmara. Nós estamos falando aqui do valor de 0,38%, mas neste caso, doutor Eliseu, não é nem a questão do índice, que é de ser pequeno ou não. Basicamente, nós tínhamos um valor de 70 mil em fração para construção e reforma do prédio da Câmara. Isso não foi contabilizado, e se houvesse a contabilização, que foi feita posteriormente, não estaria apontado o déficit. Por isso que entendo que não há nenhuma violação ao limite, já que a correta contabilização e utilização não afetaria o índice, é uma questão meramente formal. Os demais pontos foram regularizados e apenas a ressalva em relação ao conteúdo do relatório do controle interno, mas que não maculou nenhuma ponto das contas apresentadas, conforme pareceres. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Aprovado. Desculpe, excelência. O senhor procurador tem a palavra. Senhor presidente, demais conselheiros, senhora secretária, senhores assessores, este processo da Câmara Municipal de São João do Triunfo, né? Uhum. O relator aceita a argumentação de que a verba que foi extrapolada seria para a construção É despesa de capital. Despesa de capital. Considerando como despesa de capital, não extrapolaria o 0,38%. Sim, e me parece que esse caso também é o mesmo lá relatado pelo doutor Tiago, só que, embora a despesa tenha sido nesse sentido, a Câmara não criou um fundo específico para esse propósito.
E me parece que é o caso da Câmara Municipal de São João, porque o tribunal admite essa separação das despesas quando esses recursos sejam destinados ao fundo e, portanto, deixariam de ser contabilizados como despesa da Câmara. Ela seria uma verba já previamente separada para o fundo, e o fundo, então, se encarregaria de realizar essas despesas. E, neste caso, me parece que é a mesma situação, salvo engano, né? Que não houve, por parte da Câmara, a prévia e necessária criação do fundo para fazer a reforma, né, do seu estabelecimento. Então, nesse sentido, a despesa ela não poderia ser excluída da despesa total da Câmara. Pode parecer um erro formal, mas ele deveria instituir um fundo, né, seja para a construção, seja para a reforma, e a partir dessa exclusão dessa despesa do orçamento geral, então, aí seria procedente, né, uma vez que teria sido carreada a este fundo, não contabilizar-se como despesa geral da Câmara, mas não foi o caso da Câmara Municipal de São João do Triunfo, né? Só um momentinho. Aqui também, na verdade, eu não estou nem discutindo a questão de fundo aqui. Discutindo até porque já tinha sido a programação financeira feita em 2012, nós falamos aqui em 2013, é isso, né? Então já tinha sido considerado como despesa de capital, independente da despesa total ou não. Entendo que por um viés ou por outro, seja por ser um percentual irrelevante, mas também comprovada a construção do prédio, entendo que é uma questão formal e não material. Então, por isso que mantém ainda a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. 269.015, 2014, Câmara Municipal Chupinzinho, também exercício 2013. Interessado a senhora Marildo Seco. Proposta de voto acompanha pareceres da Diretoria de Contas Municipal do Ministério Público pela regularidade, senhor presidente. Regular. Também regularidade conforme pareceres na 272.130, 2014, Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Guarapuava. Regular. 272.458, 2014, Câmara Municipal de Pato Bragado. Interessado o senhor João Valério Spet. A proposta de voto acompanha os pareceres de Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público pela regularidade com ressalva em função de assessoria jurídica em cargo comissão, mas regularizado no exercício posterior. Aprovado. 274.914, 274.191, 2014, Previdência Social dos Servidores Públicos de Palmital, exercício de 2013, interessado o senhor Ailton Antônio Silvestre. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas em função de divergência de saldos entre dados CM e a contabilidade, é que foi anexado um novo balanço patrimonial, mas ainda pendente de publicação. Por esse motivo, pela falta de publicação, que entendeu como irregular. Esse relator acata como ressalva e não como motivo de irregularidade. Já que existe o balanço, foi devidamente assinado, falta apenas a publicação. A falta de credenciamento de instituições para receber aplicações do fundo foi objeto também de questionamento e foi esclarecido que o credenciamento é um procedimento ainda em andamento e em fase de execução e ninguém ainda tinha sido credenciado. A função de assessoria jurídica realizada de forma contrária ao pré-julgado e funções de contabilidade, eu sempre tive uma posição em relação aos fundos previdenciários, que não há aquela rigidez que seria necessária, como se fosse o Poder Executivo e em algumas câmaras. No meu caso específico,
nós temos um servidor que foi cedido pelo Poder Executivo, ou seja, tem uma dependência, né? Eu não vejo também aí nenhuma irregularidade passível de macular as contas. E o relatório do controle interno foi apresentado e foi regularizado. E essa é a proposta de Vossa Excelência, a regularidade com as ressalvas e determinações, né, principalmente em relação ao credenciamento, determinando a DCM que acompanha esse credenciamento no exercício de 2014. Temos também a questão da assessoria jurídica, que foi contratada por tomada de preço, né? Nós estamos falando de um fundo do município de Palmitau. Não vejo aí nenhuma irregularidade para as contas de ter sido contratado um assessor jurídico via tomada de preço, né? Então, aplica o mesmo princípio da contabilidade, né? É o relatório, senhor presidente, com a proposta de voto. Está em discussão, senhor auditor? Não? O senhor procurador tem a palavra. Senhor presidente, com relação à contratação de assessoria jurídica, eu faria uma proposição ao eminente relator para uma recomendação, uma vez que há um concurso público para o Sim, cargo, 2014. né? Mas o fundo não informa o resultado, se veio, pelo menos o que consta da instrução da DCM, é que não houve nenhuma informação sobre o resultado desse concurso. Então, eu acho que seria prudente se estabelecer um prazo, então, para que ele viesse a informar pelo sistema de atos de pessoal, né, Sim, não há problema, 60 dias. Uma recomendação de 60 dias para que essa irregularidade possa ser resolvida. Aprovado, então, com recomendação. 274, 205, 2014, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Miraselvas, exercício 2013, interessado Leonardo Camilotti, proposta de voto, acompanha os pareceres pela regularidade com ressalva em função de exercício de cargo em contador em desacordo com o prejulgado 06. Esse é aqueles casos do serviço de água que tem até uns orçamentos muito reduzidos. Nós temos várias decisões pela ressalva. Aprovado. Finalmente, tenho prestação de contas de Poder Executivo Municipal de Chopinzinho 267-250-2014. A proposta de voto acompanha parecer da Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, que é pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade das contas do senhor Leomar Bolzani, exercício 2013. Aprovado. Senhor presidente, acredito que esgotei a pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e da doutora Câmara. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fernando Guimarães, e concedo a palavra à Sua Excelência, o auditor Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, temporariamente, eu gostaria de comunicar um sobrecitamento de uma tomada de contas extraordinária 111.007914, instaurado em função de determinação constante do Acórdão 326114 da Primeira Câmara, para apurar a responsabilidade por eventual dano erário em razão de pagamento ilegal de proventos ao servidor inativo Wilhelm Schack, em função da negativa de registro da sua inativação. Apenas gostaria de ressaltar que a unidade técnica havia se manifestado pelo encerramento dos presentes autos, haja vista que foi encaminhado novo processo de inativação devidamente corrigido em 2014 da relatoria do conselheiro Ivens Linhares. Eu entendo diversamente, entendo que a análise desse novo ato de inativação pode trazer novos elementos, mas assim mesmo não há total afastamento pela possível ocorrência de dano erário ou responsabilização, e por isso eu entendo pelo sobressamento dos autos na ADCAP até o deslinde do processo de inativação 107.174.514. Aprovado. Passo às prestações de contas.
A primeira prestação de contas da minha pauta, 163944010, Câmara Municipal de Bituruna, há uma irregularidade em relação à contratação de uma empresa de contabilidade Tecopar e que não foi citada para realizar defesa, caso entenda necessário. Por isso, eu vou solicitar a retirada de pauta para sanear os autos. Retirado. Município de Santa Fé, 182.203.10. Em primeira análise foram detectadas 11 impropriedades, restando ao final a ausência de extrato bancário de exercício posterior com as conciliações regularizadas e inconsistência dos saldos em relação aos extratos das instituições credoras. Essas ressalvas a primeira delas, os extratos foram devidamente encaminhados em contraditório, mas houve ainda um crédito em valor superior ao aconselhado, de pequena monta, que poderia ser objeto de ressalva. E a regularização dos saldos somente ocorreu em exercício posterior, o que também levou os pareceres a opinar pela ressalva de ambas. E essa é a proposta, senhor presidente, acompanhando os pareceres, porque seja emitido parecer prévio recomendando a regularidade com ressalvas das contas do senhor Fernando Brambila, Santa Fé, 2009. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 137.116.5, contas de 2004, de Wilson Mendes, referente a Sabáudia. Esse processo havia sido julgado em 2007 por esta Câmara, mas por acordo de 2008 do Pleno, retornou à fase instrutória, concedendo-se o contraditório aos interessados. Na realidade, o que ficou pendente de regularização foi o recebimento a maior por parte do prefeito e do vice-prefeito, haja vista que uma lei municipal de 2004 concedeu aos profissionais do magistério 8% e aos agentes políticos 5%. Lei Municipal 7 de 2004. Mas não houve a revisão geral referente aos funcionários. O que houve foi um novo plano de cargos e salários municipal. Então, haja vista que não houve a revisão geral de vencimentos de todos os servidores, a jurisprudência do tribunal é porque só possa ser reposta a inflação do período, que era de 2,86%, então a diferença deveria ter sido recolhida tanto pelo prefeito quanto pelo vice-prefeito nos montantes apontados nos autos. O vice-prefeito fez o devido recolhimento, o prefeito não assim procedeu. Então, a proposta, senhor presidente, acompanhando os pareceres, é que seja emitido parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do senhor Wilson Mendes, condenando ao recolhimento no montante em valores originais de R$ 2.407,37 e pela regularidade com a ressalva das contas do senhor vice-prefeito, haja vista o recolhimento antes da decisão, o vice-prefeito, senhor Mauro João Esquiavo. É a proposta. Está em discussão. Aprovado. Os dois processos seguintes, 165.61708 e 124.61209, Fundo de Servidores Públicos de União da Vitória e Município de Rio Azul, solicito adiamento, senhor presidente. Adiamento. Bem como o adiamento dos três processos seguintes, 125.69409 de Japira, 128.93609 de Paranapoema e 238.314.3 do Consórcio de Saúde do Médio Paranapanema. Adiados. Contas de 2004 de Cornélio Procópio, do senhor José Otônio da Fonseca.
Em primeira análise, foram detectadas 13 impropriedades, feito contraditório, ainda remanesceu como irregular, ou menor, como ressalva as contas, conforme os pareceres, a manutenção de elevado saldo em caixa, ato fixatório da remuneração de agentes políticos publicado intempestivamente com vinculação e o recebimento acima do valor devido de remuneração devidamente recolhidos. Eu acompanho os pareceres, senhor presidente, apenas a manutenção de elevado saldo em caixa, como a DCM aponta como fundamento legal o artigo 164.3 e o 43 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a reprodução do texto da Constituição, e o texto da Constituição diz que as disponibilidades de caixa da União e dos demais entes federativos serão depositadas em instituições financeiras oficiais. Não vejo que de forma tenha sido agredido pelo elevado saldo em caixa, então entendo esse item deva ser retirado do rol de ressalvas, e a proposta então pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalvas em função das outras duas, o ato fixatório intempestivo e com vinculação, e o recebimento devidamente ressarcido de valor acima. E pelo julgamento pela regularidade com ressalva das contas do senhor José Leite Cordeiro, vice-prefeito, que também fez a devolução dos valores recebidos à maior. Em discussão? Pela aprovação. Os dois processos seguintes, 14.14.1906 de Araucária e 15552.907 Sapopema, eu solicito o adiamento. Adiamento. Município de Ponta Grossa, protocolo 15.39.6108, de responsabilidade de Pedro Vosgrau Filho, exercício de 2007. Na primeira análise, haviam 21 impropriedades detectadas, foram feitas diversas oportunidades de contraditório e restou ao final, na opinião dos pareceres, como irregularidade as contas, o resultado financeiro deficitário das fontes vinculadas em 1,17% e ausência de pagamento dos precatórios notificados antes de julho de 2006. Quanto à primeira, eu mantenho sempre a opinião de que deve ser devidamente demonstrado que não foram atendidos o artigo 9º e 13 da LRF, o que também não acontece nesses autos, por isso entendo plenamente irregular o item. Quanto à ausência de pagamentos precatórios notificados antes de julho de 2006, há a confissão por parte do gestor de que realmente sequer foram inscritos na dívida fundada esses precatórios. E, em função disso, então, acompanhando os pareceres uniformes, eu entendo pela emissão de parecer prévio, recomendando a irregularidade das contas do senhor Pedro Vosgrau Filho, pela ausência de pagamentos precatórios notificados antes de 2006. Há ainda a posição de diversos apontamentos de ressalvas, que são ressalvas na jurisprudência já consolidada dessa Corte. E, em função de algumas dessas ressalvas, eu entendo que pela determinação para que o município apresente documentos até a apresentação da próxima prestação de contas, comprovando o encerramento de contas junto ao Banco Itaú, medidas tomadas a fim de comprovar saldo credor com a empresa Veja Engenharia, referente a contratos firmados no final do exercício de 2004, e ainda pela aplicação da multa do 87.4G ao senhor Pedro Vosgrau Filho. Primeiro, uma multa em face da ausência de pagamentos precatórios, uma outra multa desse mesmo fundamento pela falta da inscrição na dívida fundada dos precatórios, e ainda pela ressalva em função da movimentação de custos em instituição financeira privatizada, e ainda pela falta de repasse da contribuição patronal em INSS, também motivo de ressalva. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. As duas tomadas de conta extraordinária que eu tenho na pauta, 29374708 e 63593807, eu solicito adiamento. Adiado. Passo aos atos de pessoal, atos de inativação.
Legalidade e registro, seguintes protocolos: 60456810, Suélia Pinheiro; 78044111, Alzira de Souza; 20403211, Lides Martins; 20917411, Joaquim Araújo Neto; 22510211, José Rodrigues; 25896511, Benedita Juste; 35714911, Iolene de Jesus Caldato; 36787011, Olírio Bonfante; 43121711, Rosana das Graças da Costa; 43351111, José Lopes; 51366311, Clélia Maria Chiquim; 55754711, Vilma Antônia de Almeida; 3292812, Shirley Chibelbien; 55499912, Dirce Maria da Silva Pinheiro; 67591412, José Juarez de Andrade; 25463012, Lourival da Silva; 27908012, Benedita Ramos; 29699612, Iascara Maria Abraão; 47512212, Nery Martins de Lima; 48614012, Marli Aparecida Gabriel; 49639112, Silva de Fátima Falcão; 50309612, Marlene Cordeiro; 53539712, Célia Gal; 62906512, Aurélia Ramos; 65080312, Aparecida Fávato; 75079412, Ninon Ribas; 75720912, Ataíde do Nascimento; 82225612, Paulo Roberto Gonçalves; 83663012, Roseli de Araújo; 17266113, Silvia Cardoso; 85200813, José Ricardo; 881423, Aparecido Borges; 946913, Corina Mariana dos Santos Toste; 962013, Joversino Ataíde da Silva; 20402513, Cícero Pinheiro Barreto; 20535813, Sara Rocha Ribeiro; 22674613, Oswaldo Carneloc; e 23423413, Francisca Cru, todos pelo registro, senhor presidente. Em discussão, pelo registro. Protocolo 23736513, relativo a Natalina de Paiva Prieto. Foram realizadas diversas diligências ao Paraná Previdência, não foram atendidas, restam ausentes documentos essenciais à análise da legalidade. Por isso eu proponho o sobrestamento dos autos e a determinação para que seja realizado pelo controle interno da Paraná Previdência uma tomada de contas especial a fim de apurar responsabilidades em função do não atendimento das diligências, ficando então o processo de inativação sobrestado até o deslinde dessa tomada de conta especial. Está em discussão. Aprovado. Pela legalidade e registro, 23854013, Rosângela Narciso; 24379913, Maria Teres; 31458013, Celeste Pimenta; 31618413, Mata dos Santos; 33561813, Nailda Incot; 46215613, Alvantermar Souza; 47549513, Alexandra Assunção; 52052013, Oswaldo Pedroso; 52297313, Tereza Moreira de Alencar; 57771913, Paulo Roberto Gouveia; 65140413, Diva dos Santos; 70120713, Valderci da Silva; 76547713, Rosângela Vícia; 119.188.14, Ione Neumann; 244063314, Santino Farias dos Santos; 58833114, Mônica Moreira, todos pelo registro. Pelo registro. Pelo registro dos processos de pensão, 5637912, de Luzinha de Oliveira; 740512, Maria Biscaia; 103-16413, Geraldo de Oliveira, Lucas Gabriel Domiciano de Oliveira e Poliana Regina Domiciano de Oliveira; 112-430-13, de Fernanda Bertoldi e Helena Bertoldi;
571.813, de Leonor Negrelli Pires, e 982.471.14, Mariem Amud. Todos pelo registro. Pelo registro. Pelo registro das revisões de proventos, 412.473.12, Alda Santos, 529.915.12, Maria Taborda, 573.361.12, Francisco de Faria Cândido, 663.883.12, João Duarte, 716.294.12, Jussara Indígena do Brasil. Todos pelo registro, senhor presidente. Em discussão pelo registro. No protocolo 8207922, também acompanham os pareceres pelo registro. Apenas gostaria de destacar que inicialmente foi emitida uma portaria 4.079, nos termos da emenda constitucional 70 de 2012, acabou sendo revogada por portaria superveniente 4332, que reviu o fundamento legal para considerar doença grave a razão pela aposentadoria por invalidez, mas com proventos proporcionais. E, em função disso, então, é pelo registro de ambas as portarias. Pelo registro. Pelo registro de 65493, Antônio Carlos dos Santos, 21693713, Zuleika Machado. Também pelo registro. Pelo registro. Pelo registro 522.922.13 de Leila Antunes, 522.981.13 Moacir de Oliveira, 566.199.13 Orilda Pereira, 611.011.13 Maria Cavazana, 696.084.13 Amadeu da Silva, 791.982.13 Guilherme Góes dos Santos e 814.028.13 Glaci de Oliveira, pelo registro. Pelo registro. E pelo registro da revisão de pensão 533.096.13 Maria Marta Batista. Pelo registro. Minha pauta está atendida. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, pauta extensa e bem cumprida, e concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Para compensar a pauta extensa do Dr. Canha, eu não tenho nenhum processo em pauta, e explico que tinham marcado um procedimento médico para fazer e, por um problema, não pude fazê-lo, mas, de qualquer maneira, não incluí nenhum processo em pauta. Senhor presidente, aproveito o momento para, tendo em vista que entrarei em férias, para devolver mais 2 processos da pauta de Vossa Excelência. Processo de admissão de pessoal 353.077 de 2010 e o processo de relatório de auditoria 767.395 de 2013. Lamentando muito, recebo os processos porque estaremos privados dos conhecimentos de Vossa Excelência neste mês de julho, que vai aproveitar, evidentemente, as férias com os filhos, né, que já estão em férias. Então, passo ao relato da minha pauta. Tenho protocolos do sistema CIT, que são pela regularidade com recomendações, 859.109.12, município de Pinhais, 304.682.13, Fundação Araucária, também 469.355.13, 611.550.13, 631.01.14 e o 363.780.14, todos, repito, regularidade com recomendações. Protocolo 381.117.14 também tem a proposta de regularidade com recomendações. O protocolo 366.278.15, embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Contas, em face do acórdão 5015 da Segunda Câmara, que emitiu parecer prévio pela irregularidade das contas do município de Cantagalo, exercício de 2012, responsabilidade
de Pedro Clarismundo Borelli e de Orlando da Lastra. O acórdão embargado determinou a aplicação de multas administrativas aos responsáveis, tendo em vista apontamentos quanto descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, acréscimo na conta responsáveis por diferença em conta bancária a apurar, obrigações financeiras frente às disponibilidades, o déficit de 1.166.105, remuneração dos agentes políticos, recebimento acima do valor e despesas com o pessoal de 57,53% ao fim de 2012. O acórdão embargado determinou devolução no montante percebido a maior a título de remuneração dos agentes políticos, no valor de R$ 3.400, assim como retificação de valores referentes a gastos com pessoal no município de Cantagalo, na base de dados geridos por este tribunal, tomando como base verificações promovidas pelas diretorias de contas municipais e também pela diretoria jurídica. Os embargantes acima alegam que o acórdão foi omisso, uma vez que não fez constar no corpo da fundamentação motivos que levaram à inclusão da restrição consignada pelo parquê, bem como não se pronunciou acerca das providências complementares sugeridas pelo Ministério Público de Contas. Quanto à emissão de alerta por parte deste tribunal, considerando que o Poder Executivo de Cantagalo ultrapassou o patamar da despesa total com pessoal permitido no artigo 23b da referida lei complementar, havendo sido incorreto o alerta emitido pelo acórdão 561813 da segunda Câmara, pois, embasado em dados sem as retificações devidas, considerou o índice de 53,83%, quando o certo era o índice de 55,13%, nos termos da informação 135714 da DCM. B. Caso não sejam adotadas providências, pugna-se pela instauração de auditoria para a averiguação do cômputo de gastos com pessoal no referido município, advertindo-se o atual gestor e o contador responsável que a persistência da realização de classificações contábeis incorretas, caso verificada, acarretará em responsabilização pessoal de ambos. Comunicação, no caso, ao Ministério Público Estadual para a implementação de eventuais medidas inseridas em sua esfera de atribuições. Inicialmente, saliento que foi acatada a providência sugerida pelo Ministério Público de Contas relativamente à retificação dos valores referentes a gastos com pessoal do município de Cantagalo, na base de dados gerida por este tribunal, baseando-se na análise da Diretoria de Contas Municipais, onde foi possível verificar a extrapolação no índice de pessoal, tendo a municipalidade atingido o índice de 55,13, considerando os empenhos com indícios de terceirização de mão de obra contabilizados em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à comunicação ao Ministério Público Estadual, de fato, não houve menção das razões pelas quais o entendimento do relator foi por não remeter os autos ao órgão ministerial. Assim, justifica-se tal medida na existência de autos de ação civil pública de autoria do próprio Ministério Público Estadual em face do Sr. Clarismundo Borelli, os quais já versam sobre atos de improbidade administrativa envolvendo contratações irregulares. Em relação à sugestão pela instauração de auditoria para a verificação do cômputo
dos gastos com pessoal, a DCM atesta que houve a adoção de medidas e recálculo do índice, este que, ao final do exercício, foi apurado em 55,13. Tal conduta vem sendo acompanhada por este tribunal mediante relatórios de gestão fiscal. De acordo com o embargante, o Acórdão 5015 da Segunda Câmara foi omisso ao não se pronunciar acerca da emissão de alerta por parte do tribunal, nos termos do artigo 23 da LRF, considerando que o Poder Executivo de Cantagalo ultrapassou o patamar de despesa total com pessoal. De fato, o órgão embargado, ou o acórdão embargado, deixou de se manifestar sobre o pedido formulado pelo parquê, deixando de emitir o alerta ao município de Cantagalo, fazendo constar o índice de 55,13, porcentagem alcançada no segundo quadrimestre, de acordo com dados encaminhados ao SINHAEM, até a data da informação emitida pela Diretoria de Contas Municipais. Assim sendo, a proposta é pelo conhecimento dos presentes embargos, no mérito pelo provimento parcial, mantendo-se integralmente conclusões exaradas no Acórdão 5015 da Segunda Câmara. No entanto, faz-se constar a emissão de alerta por parte do Tribunal, nos termos do artigo 23 da LRF, considerando que o Poder Executivo de Cantagalo ultrapassou o patamar de despesa total com pessoal, chegando a 55,13%. Está em discussão. Está aprovado. O protocolo 180-149-12, prestação de contas de 2012 da Caixa de Assistência e Previdência dos Servidores do município de Inajá. Trata-se de conta anual do exercício financeiro de 2011. Informa-se que foi feito objeto do julgamento anterior, consoante decisão do Acórdão 1390, Segunda Câmara, que concluiu pela regularidade das contas, acompanhando a Instrução 3198-12 da DCM. Naquela ocasião, restou superado o requerimento do Ministério Público de emissão por parte do relator de despacho saneador sobre impropriedade em atos de pessoal municipal. Inconformado com a decisão, Ministério Público de Contas apresentou o recurso, relatoria, conselheiro Ivan Bonilha. Após o trâmite do recurso de revista, foi emitido o acórdão que deu provimento às razões recursais, declarando a nulidade do acórdão 1390-13, Segunda Câmara, de modo que o processo retornou a este conselheiro para novo trâmite dos autos de prestação de contas. A DCM noticiou a terceirização irregular de serviços de odontólogo e desatendimento ao pré-julgado 6, na contratação de serviços contábeis e a contratação irregular do gestor da entidade. A DCM tornou a recomendar a regularidade da prestação de contas, com fulcro em instrução normativa, que fixou o escopo da análise para o exercício de 2011. Por seu turno, o agente ministerial informou a presença de fortes indícios de irregularidades nas contas, quais sejam: 1. Conforme consulta ao SINHAP, o senhor Nelson Rodrigues Emiliano, gestor do regime de previdência, é servidor efetivo dos municípios de Inajá e de São João do Caiuá, nos cargos, respectivamente, de dentista e odontólogo, e presidente da entidade. 2. Observa-se que os serviços de contabilidade da entidade foram prestados pelo senhor Marcelo Reginaldo Ferreira,
na condição de terceira pessoa física, quando o mesmo é contador efetivo no município de Santa Fé. 3. Além dos pontos pendentes de esclarecimentos, tem-se como irregular o fato do referido gestor, presidente da entidade, a Caixa de Assistência, ter contratado a si próprio para a prestação de serviços terceirizados no regime de previdência da Inajá, no valor de R$ 9.612,80. A conduta do gestor afronta diretamente o disposto no artigo 9º, inciso 3, da Lei de Licitações, o qual proíbe a participação direta ou indireta na execução de obras ou serviços de servidor da entidade contratante. Artigo 9º. Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários. 3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Faço uma argumentação para demonstrar o que nos leva à proposta de voto, que é acompanhando o parecer ministerial e a DCM pela irregularidade das presentes contas da Caixa de Assistência e Previdência dos Servidores do município de Inajá 2011, de responsabilidade do senhor Nelson Rodrigues Emiliano, presidente no período de 1 de 1 de 2011 a 31 de 12 de 2012, em face das restrições apontadas nas informações. Determino a instauração da tomada de contas extraordinária para apurar irregularidades apontadas, bem como apurar outras eventuais ilegalidades na Caixa de Assistência e Previdência dos servidores do município de Inajá. Deixo de aplicar as multas correspondentes aos itens irregulares na presente prestação de contas, os quais passam a compor o objeto de análise em sede de tomada de contas extraordinária. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 222.775/14, relatório de inspeção realizada no município de Morretes, em cumprimento ao contido na solicitação de instauração 6/2014, para avaliar a consistência e fidedignidade das despesas realizadas na área de saúde no município de Morretes, em especial aquelas relativas à terceirização de serviços de saúde. Senhor presidente, Conselheiro Fernando Guimarães. eu queria declarar minha suspeição desse protocolo. Então está convocado o senhor auditor Tiago Barbosa Cordeiro para compor o quórum. O relatório de inspeção 1414 apontou irregularidade quanto à contratação de empresa para a prestação de serviços de saúde de natureza técnica, burlando a regra constitucional do concurso público. Os interessados apresentaram suas defesas, anexaram documentos, refutando achados de inspeção, alegando em síntese: a. que existia necessidade de manter o hospital em funcionamento; b. que em dezembro de 2012 todos os funcionários do hospital foram demitidos pela gestão anterior; c. que a municipalização do hospital e demissão dos funcionários prejudicou as finanças municipais e inviabilizaram a continuidade dos serviços; d. que somou a este fato o limite de gastos com pessoal. Em derradeira instrução, a DCM manteve opinativo pela aprovação do relatório, julgando irregular a contratação de empresa para a prestação de serviços no Hospital Municipal de Morretes, ante
à burla constitucional do concurso público. Ministério Público teve o mesmo entendimento da DCM, mas opinou pela instauração de tomada de contas extraordinária para verificação da encampação e implicações financeiras do Hospital e Maternidade de Morretes. Destacou o parquê que os procedimentos de licitação, dispensa e registro de preços estão eivados de vícios, os quais sugerem até mesmo a nulidade dos atos de contratação da empresa IGEA Gestão e Saúde. Ademais, assinalou que a situação apurada no presente relatório tem se demonstrado recorrente no âmbito do município de Morretes, conforme apontam protocolados 413.40.12 e 382.523.13, os quais acusaram a terceirização indevida de pessoal em períodos anteriores. Faço também uma, aqui já longa, fundamentação, baseando-me na inspeção e também nas manifestações da DCM e do Ministério Público, propondo a este plenário a irregularidade, aprovação do presente relatório, uma vez configurada a irregularidade do objeto inspecionado, de responsabilidade do senhor Hélder Teófilo dos Santos, em face da terceirização indevida de pessoal na área de saúde, com as determinações: o encaminhamento à diretoria de protocolo para a conversão do feito em tomada de contas extraordinária, remessa do feito à diretoria de contas municipais para informação quanto ao total efetivamente pago à empresa IGEA Gestão e Saúde pelo município de Morretes, em razão do objeto do relatório de inspeção, e para a indicação dos responsáveis que deverão figurar no polo passivo da tomada de contas extraordinária, levando-se em conta suas condutas frente à ausência de detalhamento dos serviços contratados pelo município e demais impropriedades já acusadas no relatório. C. Retorno dos autos ao gabinete do relator, a fim de apreciar a informação técnica e determinar a citação dos interessados. Este é o relatório e voto. Está aprovado. A palavra está livre, desejando excelentes férias ao Dr. Tiago Barbosa Cordeiro. Convoco a próxima sessão desta segunda Câmara para o dia 8 de julho, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.